PF teria pedido ao X dados de deputados sem ordem judicial. A Polícia Federal teria solicitado ao X, antigo Twitter, dados de um deputado federal sem a devida ordem judicial. A ação levanta preocupações sobre o respeito ao devido processo legal e à privacidade de informações, evidenciando possíveis abusos de autoridade e violação de direitos constitucionais. Governo autoriza 63 bilhões e 400 milhões de reais em crédito para ministérios. O governo federal autorizou um crédito extraordinário de 63 bilhões e 400 milhões de reais para diversos ministérios. Essa medida visa garantir a continuidade de serviços públicos essenciais, além de financiar projetos prioritários em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Boulos, Datena e Nunes não participam de debate à Prefeitura de São Paulo. Os candidatos Guilherme Boulos, José Luiz Datena e Ricardo Nunes não participaram do recente debate à Prefeitura de São Paulo. A ausência desses nomes importantes gerou críticas e discussões sobre o impacto na transparência do processo eleitoral e no direito do eleitor de conhecer as propostas de todos os candidatos. Cortes no orçamento de 2025 ameaçam serviços para aposentados, água e internet. Os cortes previstos no orçamento de 2025 colocam em risco serviços essenciais, como o atendimento a aposentados, a distribuição de água e o acesso à internet. A medida pode resultar em grandes dificuldades para a população, especialmente para os mais vulneráveis. Desde as eleições, o número de presos políticos na Venezuela chega a 1.500. Desde as últimas eleições, o número de presos políticos na Venezuela aumentou para 1.500 pessoas. Esse dado reflete a escalada da repressão sob o governo de Nicolás Maduro, gerando preocupação internacional sobre a violação dos direitos humanos e a democracia no país. Democratas divulgam plataforma do partido em Chicago. O Partido Democrata divulgou sua nova plataforma política durante um evento em Chicago. A plataforma aborda questões centrais como saúde, educação e justiça social, com foco em políticas progressistas que visam atrair eleitores para as próximas eleições. Governo costura acordo para resolver impasse sobre emendas. O governo federal está trabalhando para fechar um acordo que resolva o impasse em torno das emendas parlamentares. Essa negociação é crucial para garantir a aprovação de projetos no Congresso e manter a base aliada unida, evitando crises políticas e econômicas. Ibovespa supera 135 mil pontos. O índice Ibovespa ultrapassou a marca de 135 mil pontos, atingindo um novo recorde histórico. Esse crescimento reflete o otimismo dos investidores com a economia brasileira e o cenário global, impulsionado por fatores como a alta nas commodities e a estabilidade política. Moraes usou órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo em Nova York. O ministro Alexandre de Moraes utilizou um órgão do Tribunal Superior Eleitoral para investigar bolsonaristas que ofenderam ministros do Supremo Tribunal Federal durante um evento em Nova York. A ação gerou debate sobre os limites da liberdade de expressão e o uso de instituições para fins políticos. Advogados veem irregularidades em repasses de Lula a prefeituras aliadas. Advogados especialistas identificaram possíveis irregularidades nos repasses de verbas do governo Lula para prefeituras aliadas. Essas suspeitas levantam questões sobre a transparência e a legalidade das transferências de recursos públicos, podendo gerar investigações mais aprofundadas. Relatório de impeachment acusa Biden de abuso de poder e obstrução horas antes de seu discurso na DNC. Um relatório de impeachment acusou o presidente Joe Biden de abuso de poder e obstrução, poucas horas antes de seu discurso na Convenção Nacional Democrata. As acusações adicionam pressão sobre a administração Biden e podem influenciar as próximas eleições. Abaixo-assinado pelo impeachment de Moraes tem mais de 835 mil apoiadores. Um abaixo-assinado que pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes já conta com mais de 835 mil assinaturas. Esse movimento reflete o crescente descontentamento com as ações de Moraes e pode aumentar a pressão sobre o STF. Ex-deputado Jorge Santos se declara culpado por traição e enfrenta pena de prisão. O ex-deputado Jorge Santos se declarou culpado de traição e agora enfrenta uma possível pena de prisão. Este caso é mais um exemplo das consequências de atos ilícitos na política, ressaltando a importância da ética e da transparência para os representantes públicos.
Ministério Público Eleitoral pede cassação de registro de Pablo Marçal. O Ministério Público Eleitoral solicitou a cassação do registro de candidatura de Pablo Marçal, alegando irregularidades em sua campanha. Se aceito, o pedido pode resultar na exclusão de Marçal das eleições, impactando o cenário eleitoral em sua região. PEC da anistia é farra imoral aprovada pelo Senado. A PEC da anistia foi aprovada pelo Senado, gerando críticas por ser considerada uma farra imoral. A medida perdoa irregularidades em campanhas eleitorais passadas, levantando questões sobre a ética política e a impunidade no Brasil. A aprovação pode afetar a credibilidade do sistema eleitoral e a confiança da população nas instituições. Moraes mandou prender executiva do X após presunção de má-fé. O ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão de uma executiva do X, antigo Twitter, com base em uma presunção de má-fé. A decisão gerou polêmica, sendo vista por alguns como um abuso de poder e levantando preocupações sobre a liberdade de expressão e a proteção de direitos individuais no Brasil. Gilmar arquiva investigação sobre Costa Neto na Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes arquivou investigação sobre Valdemar Costa Neto no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão foi recebida com críticas por setores que defendem o combate à corrupção, enquanto outros veem como uma medida necessária para evitar excessos na aplicação da lei. Despedida dos Bidens e Hillary Clinton relembra sua derrota. Na primeira noite da Convenção Nacional Democrata, DNC, os Bidens fizeram uma despedida emocionada, enquanto Hillary Clinton relembrou sua derrota nas eleições de 2016. O evento marcou o início das estratégias democratas para as próximas eleições, com discursos focados em unidade e renovação do partido. Ditadura da Nicarágua proíbe a atuação de 1.500 ONGs no país. O governo da Nicarágua, sob o regime de Daniel Ortega, proibiu a atuação de 1.500 organizações não governamentais no país. A medida intensifica o autoritarismo na Nicarágua, restringindo ainda mais as liberdades civis e o espaço para a sociedade civil. Cresce pressão interna no STF para encerramento do inquérito das fake news. A pressão interna no Supremo Tribunal Federal está crescendo para que seja encerrado o inquérito das fake news. Esse processo, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, tem sido alvo de críticas por sua duração e pela falta de transparência, gerando divisões dentro do tribunal. Governo Lula subestima fim das operações do Twitter X no Brasil. O governo Lula foi acusado de subestimar o impacto do fim das operações do Twitter X no Brasil. A saída da plataforma pode ter consequências significativas para a comunicação e a mobilização política no país, além de afetar a liberdade de expressão nas redes sociais. A agência do governo quer banir o WhatsApp para proteger funcionários. Uma agência do governo brasileiro está considerando a proibição do uso do WhatsApp entre seus funcionários para garantir segurança e proteger dados sensíveis. A medida, ainda em discussão, pode ter implicações na comunicação interna e na eficiência do serviço público. Campos Neto diz que BC considera elevar juros, mas decisão depende de projeções. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Banco Central está considerando uma elevação nas taxas de juros, mas a decisão final dependerá das projeções econômicas. A declaração veio em meio a um cenário de incerteza econômica, com possíveis impactos na inflação e no crescimento. A União Europeia apoia a legalização de algumas formas de pornografia infantil na ONU. A União Europeia enfrentou controvérsia após apoiar a legalização de algumas formas de pornografia infantil em discussões na ONU. A posição gerou forte reação internacional, com críticas à medida e preocupações sobre a proteção dos direitos das crianças globalmente. Musk X Moraes. Algumas considerações sobre o que deve acontecer daqui para frente. Análise, não adivinhação. O embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes continua a gerar especulações. Análises indicam que a disputa pode levar a novas tensões entre o setor privado de tecnologia e o judiciário brasileiro, com possíveis consequências para a liberdade de expressão e a regulação das plataformas digitais. Quem compareceu ao almoço de Barroso no STF? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, realizou um almoço com diversas personalidades políticas e jurídicas. O evento, que reuniu figuras influentes, é visto como um movimento estratégico em um momento de importantes decisões no tribunal. O governo Lula ataca refinarias privatizadas por Bolsonaro. O governo Lula intensificou as críticas às refinarias que foram privatizadas durante o governo de Jair Bolsonaro.
A administração atual argumenta que a privatização prejudicou o acesso da população a combustíveis mais baratos, gerando um debate sobre a política energética do país. Jobim muda de opinião e agora apoia Alexandre de Moraes. Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, mudou sua posição e agora apoia Alexandre de Moraes. Esse apoio é visto como significativo no contexto das recentes controvérsias envolvendo o ministro, reforçando a legitimidade de suas ações na visão de alguns setores.